Tá bom. Muito prazer, sou o Miguel, estudante aqui do Gabriel. Eu na frente estou com o Max, com a Aimee e com a nossa convidada, se você pudesse apresentar para o nosso pessoal, fique à vontade. Oi, boa tarde, gente. Boa Meu tarde. nome é Isabelle, eu sou bióloga e eu sou educadora ambiental do projeto Baleia de Bart. Ora. E há quanto tempo você é bióloga na Baleia de Bart? Faz um ano e meio, Um ano e mais ou meio? menos, Eu entrei em janeiro de 2024, Uhum. já como educadora ambiental aqui na base de Ilhabela. Uhum. E como é que surgiu essa paixão por baleias e por toda a espécie marinha? Então, na verdade, sempre quis trabalhar com mar. Eu sou do interior de São Paulo, então assim, poucas vezes pra praia, mas sempre quis trabalhar, fui morar na praia e inicialmente queria trabalhar com tubarão. E aí, durante toda a minha graduação, eu comecei a fazer estágios na área. E aí, em 2017, eu nunca tinha visto baleia, ainda na minha vida. E aí, em 2017, eu fui estagiária do projeto Baleia de Bart, lá na base de Caravelas. E lá a gente desenvolve uma pesquisa que é em Abrolhos, né, que é um arquipélago distante da costa, que é o maior berçário das baleias de Bartes. E aí eu fui ser estagiária nessa pesquisa lá, né, pelo projeto, que é uma pesquisa que a gente fala de ponto fixo. E aí indo pra lá, eu vi minha primeira baleia de Bart, falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. Então surgiu daí, e aí depois, assim, vim pra Ilha Bela em 2019 trabalhar aqui. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a trabalhar com educação e me apaixonei. Vi que realmente eu gostava da parte da educação ambiental e aí veio essa oportunidade aí no projeto Baleia de Bart de juntar essas duas paixões. Vocês têm alguma E pergunta? quanto tempo você está trabalhando? O que mais te surpreendeu dessas baleias e que você trabalha? Nossa, é difícil. É muito difícil, porque assim, não importa acho que quantas vezes a gente vê uma baleia, é sempre muito incrível. Então eu já tive assim muitos momentos de nem tanto de estar com a baleia muito perto, assim, da embarcação, até de terra, mas de comportamentos diferentes, assim. Uma vez eu vi um trio de baleias dando um show, assim, na minha frente, rolando de barriga pra cima. Acho que isso me chamou muita atenção. Recentemente, esse ano, eu tive a oportunidade de ver uma outra espécie, né? Porque a gente não trabalha só com baleia de Bart, né? A gente trabalha com diversas espécies de baleias e golfinhos. Que foi a baleia mink, que eu nunca tinha visto, então eu fiquei muito emocionada. E sempre me deixa muito feliz, assim, quando eu vejo como as pessoas enxergam as baleias, sabe? O quanto isso toca nas pessoas. E é isso, eu acho que é uma coisa constante, assim, não tem uma coisa. Cada ano é uma coisa diferente, assim, que Sim. deixa a gente feliz. E falando já tipo, das pessoas, nas temporadas acontece muito desse negócio de ter gente pagando pra pagando não, cobrando pra levar pra ver baleia de perto, essas coisas. E eu vi que isso influencia bastante nas baleias, né? Tipo, isso estressa e tal, mas tipo, causa um impacto maior nisso, tipo. Então, é sempre uma balança, assim, né? O projeto Baleia de Bart ele não faz o turismo de observação de baleias, a gente não tem uma embarcação nossa que a gente leva as pessoas, mas a gente fomenta o turismo feito de forma responsável, né? Uhum. Por vários motivos, né? O turismo ele surgiu muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para contrapor a caça das baleias. Então, baleias e grandes golfinhos eram caçados aí no mundo inteiro. E aí, quando a caça, né, foi proibida, veio essa questão do turismo, porque além de você conseguir que por exemplo, aqui na Ilha Bela, né, a gente sabe que baixa temporada ninguém vem aqui para ir pra praia. Então a gente acaba fomentando isso dentro da cidade, traz uma renda para a cidade. Também é uma forma de conscientização e de educação ambiental. A gente tem normas, né, de avistamento, que são normas federais, feitas pelo IBAMA em 96. E essas normas, elas foram baseadas em pesquisas. E todos os trabalhos que a gente sempre tenta, né, melhorar aí a questão do turismo Sim. com a baleia, é sempre pensando nisso, né, impactar o menos possível. E assim, é muito nítido quando você tem uma pessoa que vê uma baleia, ela começa a mudar a conscientização dela e ela começa a perceber a importância do meio ambiente. Não só para a baleia, mas ela começa a perceber o quanto as outras coisas também refletem na vida da baleia. Então ela vai começar, por exemplo, pensar no
consumo, pensar na questão de resíduo, né? O que você joga no mar, que você, né, não joga, Sim. a gente sabe que não pode jogar lixo no mar, mas o pessoal, quando vê uma baleia, começa a reparar nisso. Então, a gente sempre, as normas feitas para o turismo foram feitas pensando nisso, em não afetar os animais. Porque também é muito do comportamento individual deles. Assim. Tem animais que acabam chegando perto da embarcação e, assim, não ligam. Eu já saí no mar aqui, já vi baleias, tipo, passando em cada embarcação, dando uma olhadinha aí. E tem bichos que saem. Então, a gente respeitando, a gente faz com que esse impacto minimize. Sim. Vocês têm mais alguma pergunta? Então, eu queria saber um pouco mais do projeto, como que funciona, como começou, o projeto Baleia de Baixo. Então, o projeto, ele nasceu em 88, lá na região de Caravelas mesmo, né, que é uma cidade que é no sul da Bahia. O que aconteceu? A gente tem o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, que foi o primeiro parque marinho criado no Brasil. E durante a pesquisa para a criação do parque, né, a gente tem que estudar fauna, flora, toda a geografia do lugar. 2 biólogos viram algumas baleias de Bartes que estavam meio perdidas, né, que a gente fala que é a população remanescente, que por conta da caça diminuiu muito. E aí isso despertou com que eles começassem a trabalhar com as baleias de Bartes e criassem o projeto Baleia de Bartes. Então foi aí que ele surgiu. Então, mais ou menos em 68, a gente teve a proibição da caça, e 88 a criação do projeto. E aí, desde então, a gente vê a quantidade de baleias aumentando. E com isso, né, a quantidade de baleia aumenta, elas vão reocupando as áreas delas, e aí o projeto também vai indo atrás dessas áreas que elas estão justamente para estudar e também para entender mais um pouquinho, né, do que elas estão fazendo. Então, assim que surgiu o projeto. Então, a gente tem bases, né, na Praia do Forte, que é norte da Bahia, Caravelas, Vitória, que é no Espírito Santo, e aqui em Ilhabela. E a gente atua em mais outras cidades. Por exemplo, aqui na nossa região, né, a nossa equipe aqui de Ilhabela atua no litoral norte como um todo. Então, focando principalmente em Ilhabela e São Sebastião. A gente tem pessoal atuando no Rio de Janeiro, em Itacaré, em Porto Seguro. E aí, o nosso trabalho é muito com política pública, com a parte da pesquisa, né, para conservação e também a educação ambiental. E como é que vocês, tipo, conseguem fazer as pesquisas com as baleias? Porque eu imagino que deve ser bem difícil, né? De chegar perto, ver como é que elas estão. E sempre tive bastante curiosidade de saber sobre isso, porque deve ser bem, bem difícil Ainda mais isso quando daí. não é temporada, né? As baleias de Bartes, elas são migratórias. Então, elas se alimentam na região da Antártica e no inverno elas sobem para a costa brasileira, buscando águas mais quentes para se reproduzir e ter os filhotes. Então, realmente, o período que a gente consegue estudar as baleias de Bartes aqui no Brasil é no inverno. Aqui na nossa região, né, de meio de maio, mais ou menos meio de agosto. Por exemplo, aqui que a gente tem, ainda bem, que a gente tem outras espécies de baleias e golfinhos, a gente consegue fazer a nossa pesquisa o ano todo. A embarcação é uma grande dificuldade que a gente tem na hora da pesquisa, porque embarcação e sair embarcado é caro, é custoso, né? A gente tem o patrocínio aí da Petrobras. Então, por exemplo, embarcação de turismo. A gente tem operadoras que são parceiras nossas em todas as nossas bases. Então, a gente consegue, como elas são parceiras, a gente consegue ter uma pessoa embarcada lá para fazer a pesquisa. Então, isso também diminui o nosso custo. E aí, a gente tem vários tipos de pesquisa, né, que a gente faz, tanto durante o turismo, né, de observação de baleias, quanto no nosso cruzeiro de pesquisa, que são pesquisas no mar. E aí, quando a gente vê uma baleia, a gente sempre anota o horário que a gente viu a baleia, o horário que a gente aproximou. O mais próximo que os barcos podem chegar numa baleia é 100 metros de distância. Então, a gente sempre anota 100 metros. Barco de pesquisa, como a gente está fazendo uma pesquisa, a gente pode chegar um pouquinho mais perto. E aí a gente aproveita para pegar tudo que a gente tem de dado. Então a gente pega o lugar que ela tá, pega o comportamento, pega a que a gente fala que é a foto-identificação, né? Que é a parte de baixo da cauda da baleia, como se fosse a nossa impressão digital. Então sempre quando a gente consegue uma foto, a gente consegue meio que rastrear por onde essa baleia está passando. Aí geralmente isso a gente faz no turismo com espécies de
golfinhos e outras baleias a gente também pega, né? Localização, data, comportamento, como tá o grupo, se tem filhote ou se não tem. E nos barcos que a gente vai só para pesquisa, a gente consegue fazer algumas coisas a mais. A gente consegue gravar o som delas, que a gente fala que é a parte da bioacústica. Então a gente tem um microfone que vai dentro da água, se chama hidrofone, e a gente consegue gravar esses animais cantando, né? As jubartes, os machos cantam. A gente também consegue fazer a biópsia, também só em embarcação de pesquisa, que a gente coleta, como se fosse, chama balestra, como se fosse um arco e flecha, que tem uma ponteira assim na pontinha da flecha, e que a gente meio que dá um tiro que vai isso até a parte do dorso da baleia. A gente coleta a pele e gordura. E aí a gente consegue fazer análise genética, análise de contaminantes, ver o sexo do animal. Então essa é outra pesquisa também que a gente consegue fazer. E assim, isso é o mais comum e com baleias vivas, mas a gente também, né, aqui na nossa região não é a gente quem faz, mas na região da Bahia a gente faz a parte de necrópsia. Então quando os animais morrem, a equipe do projeto vai lá descobrir por que eles morreram. Isso também é muito importante, porque além de outras coisas, né, dá pra ver contaminante também, dá pra estimar a quantidade de filhotes que estão encalhando e também descobrir o que pode estar prejudicando esses animais. Eu acho que é isso de pesquisa. A gente fazia em Abrolhos, né, de ponto fixo, que é observação de terra. Aqui a gente está fazendo lá no Shopping Mares. A gente fica lá observando também. Já vi algumas vezes vocês a gente lá fazendo anotações, cobrindo álcool, acho bem da hora isso. E uma pergunta que eu gostaria de fazer era a opinião sua própria mesmo. Qual que é a espécie, sua espécie favorita de baleia? Tem algumas que você fala, além da jubarte, você fala, essa baleia eu acho muito linda e eu gosto muito de ficar observando, eu ficaria aqui o dia inteiro. Quero emendar também na sua pergunta, já que ele perguntou qual que é a sua espécie favorita, eu queria saber qual a sua área de atuação mais favorita dessas que você descreveu. Nossa, acho que da espécie vai ser mais fácil. Olha. De animais que eu já vi, eu gosto muito de boto cinza, né? Que é um golfinho que a gente vê bastante aqui no norte da ilha. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo, porque eu achei muito bonitinho. De baleia é difícil. Além da jubarte, eu tô muito encantada pela baleia minha, que foi a que eu consegui ver esse ano, assim. Mas... Nossa, é difícil escolher. Difícil. Eu ainda tenho São várias, né? E é isso, meu pai sempre brinca comigo, que ele fala que tudo é meu sonho. Toda vez que eu vejo, eu vou falar meu sonho ver outro. Então, um animal que eu gostaria muito de ver e espero que eu veja algum dia seria uma cachalote. Um animal que eu gosto bastante, assim. Bastante mesmo. Essas cachalotes não aparecem aqui na ilha, né? Não. Geralmente ela é assim, né? A gente fala que não aparece na ilha, mas do nada aparece uma baleia. Sempre aparece uma perdida aí. Mas geralmente elas ficam em profundidades maiores, então é mais difícil a gente observar aqui. E de atividade, eu gosto muito do embarque por turismo. Eu gosto bastante, porque eu tenho a oportunidade de ver bicho, assim, amo a educação ambiental, amo ser educadora ambiental, mas é incrível estar com os animais. E aí é justamente quando eu tô nos barcos de turismo, eu tenho essa oportunidade de alinhar as duas coisas que eu amo, que é estar observando os bichos e estar conseguindo conversar com o pessoal no barco. É uma troca sempre muito legal, assim, as pessoas perguntam bastante, contam experiências, relatos, então assim, eu acho que o que eu mais gosto de fazer realmente é estar nos barcos de turismo. Gosto bastante. Você tinha falado anteriormente sobre que vocês colocavam um negócio que atirava, só pra ver o canto das baleias, né? O hidrofone. Isso, aí eu queria saber como que funciona essa comunicação delas. Tipo, se o macho ele tá cantando, por que ele tá cantando? O que ele tá querendo dizer com isso? Então, baleias e golfinhos, eles se conversam. Nem a gente tá conversando aqui. Tem alguns que até tem uns dialetos próprios e tudo mais, assim, entre as famílias. Só os machos de baleia jubarte que cantam. Esse canto tem duas teorias, né, do que seria. As duas são para reprodução. Uma é para atrair a fêmea e a outra é para demarcar o seu território. Então, né, eu tô aqui cantando, se chegar alguma fêmea aqui é minha.
Não é só isso, elas têm outras técnicas também de reprodução, né? Para pensar em reprodução. Mas é por conta disso. E é muito legal porque a gente fala que é canto porque ele é realmente um canto, né? Ele se assemelha muito à estrutura de uma música. Então ele tem estrofes, tem repetições, e eles vão compondo esse canto juntos. Então o macho ele canta, por exemplo, um A aqui na nossa região, né? Que é nas regiões reprodutivas. O segundo macho repete esse A e acrescenta um B. O terceiro repete esse A e B e acrescenta um C. Então eles vão compondo. E assim, a gente tem baleia de Bart no mundo inteiro, né? Não só essa população que vem aqui pro Brasil. E aí pesquisadores percebem a diferença dos cantos entre as diferentes populações de jubartes. E é um canto que ele é assim, a gente fala que é um som de baixa frequência, que ele alcança longas distâncias. Então dá pra se ouvir longe, sabe? E o hidrofone ele permite isso. A gente não consegue ver, né, colocando o hidrofone lá, qual distância que a baleia tá cantando, mas a gente consegue ouvir baleias que estão cantando distante. Então isso é muito legal, porque às vezes a gente não tá vendo baleia, mas a gente coloca o hidrofone lá e a gente tá vendo que ela deve estar cantando por aí. Sim. E nessa questão de embarcações, tipo, eu imagino que já, nunca ouvi a notícia ou algo assim, mas já ocorreu de acabarem tendo uma colisão com alguma baleia ou, tipo, como é que fala? Que tipo de coisa que a gente pode fazer pra evitar essas coisas além dos 100 metros, né, que você falou de distância? Porque tem gente que não vai respeitar, né? Aqui a gente sabe que é um pouco difícil esse negócio de meio ambiente até pra galera respeitar. Até gente aqui da ilha mesmo, gente que vai levar os turistas lá por perto de ver as baleias. E eu acho que é uma boa até, às vezes, a gente falar sobre isso. Assim, pensando na baleia, né, que são coisas que estão nas normas de avistagem, sempre quando a gente se aproxima de uma baleia, sempre tem que estar a praia, a embarcação e a baleia. Então a gente nunca pode encurralar a baleia perto da praia do costão, né? Porque foi o que eu falei no começo, se a baleia não estiver aqui, ela pega e vai embora, ela tem o mar aberto para sair. Então isso é uma coisa que evita. Eu acho que duas coisas que evitam muito a colisão de embarcações é a questão do som, né? Então as baleias e golfinhos eles ouvem. Então a gente sempre fala para você se aproximar da baleia no paralelo, porque é mais fácil dela ouvir do que se o barco está na frente ou atrás. E também a embarcação, assim que a gente chega, né, a uma distância de 100 metros, é permitido só 2 barcos por vez. Então os outros podem permanecer a 300 metros. Colocar o barco no neutro, que é como se fosse o ponto morto do carro. Nunca desligar. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou desligar, porque aí não vai incomodar ela. Mas isso é perigoso, porque o som ajuda a baleia a saber aonde a gente está. Então também evita com que tenha uma colisão com a embarcação. Então acho que para a baleia essas são coisas importantes, também respeitando a quantidade de barcos, né? O bom senso. Então, né, tipo, é uma baleia que uma jubarte pode chegar no máximo a 16 metros. É um animal muito grande, que a gente consegue ver tranquilamente de 300 metros. Então também ver ele como um animal. E na questão de nós com as pessoas, é orientação sempre. Você fala 1, 2, 3, 10 vezes, mas você vai ter que falar mais 20 vezes. Mas não tem multa pra isso ou não? Tem multa. Quem pode multar é a polícia ambiental. Sim. Só que aí é isso. Pra multar, tem que ou ter um fiscal na água, ou você ter um registro correto. Então, assim, uma foto de uma baleia do lado do barco não fala nada. Pode ser uma baleia que chegou perto do barco, pode ser um barco que chegou perto da baleia. Então, é uma coisa... que é isso, né? A gente sabe que a área ambiental, realmente, ela é muito defasada também em questão financeira, né? De recursos. Então, é isso. A gente não quer que todo mundo seja multado, porque a gente também não quer que as pessoas tenham raiva da baleia. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas gostem e entendam a importância dela. Mas, sim, tem multa e é preciso que haja uma fiscalização. Aqui na nossa região, o projeto Baleia de Bart iniciou há 3 anos atrás uma campanha de orientação junto com a Defesa Civil, né? No nosso litoral norte como um todo, então com a Defesa Civil de São Sebastião e Ilhabela. Todos os finais de semana e feriados, a gente sai, né, durante a temporada com os barcos da Defesa Civil, orientando o pessoal. É um trabalho que é muito difícil, muito pesado, é cansativo,
eu fiz ano passado e esse ano, né? Eu vi que esse ano tem melhorado, as pessoas têm recebido melhor a gente. E é isso, a gente pega e fala, ó, essas são as normas, por favor, se faça da baleia, a gente orienta. E esse ano foi um ano muito legal, que a gente conseguiu trazer mais parceiros para esse trabalho. Então a gente conseguiu, pelo grupo de trabalho da APA Marinha Litoral Norte, né, trazer outras instituições junto. Então a gente tem embarcado outras instituições como o Instituto Argonauta, o Viva, o pessoal da Polícia Ambiental, o pessoal da Fundação Florestal está embarcando com a gente. A gente está conseguindo sair com barco do Corpo de Bombeiros, com barco da Marinha, com barco da Polícia Federal. Então fica mais difícil agora, né? Deu um peso maior. E é isso, né? A gente já tendo esse ano essa questão, porque é isso, recurso também para barco, caro. Mas a gente tendo isso ajuda bastante. Porque primeiro que as pessoas já ficam mais espertas, né? Ó, tem um monte de gente na água. Né? Até pessoas que não estão fazendo errado coisas com baleia, mas estão fazendo coisas erradas segundo a Marinha, né? De embarcação. A gente acaba tendo um maior respeito das pessoas com a gente, né? Estando em barcos como Marinha e Polícia Federal. E aí, com a Polícia Ambiental, a gente também está conseguindo começar a fazer parte da fiscalização. Então, mas é um trabalho constante, assim, nunca acaba. Imagino que o pessoal aqui também não é fácil, né, de se conversar pra falar, não fica tão perto assim da baleia, porque a galera quer tirar foto, né, não se importa muitas vezes com o bicho. E eu acho que isso é uma coisa que é uma mídia muito ruim, porque o que acontece, o que tem, né, que chama a atenção das pessoas é sempre uma foto de perto, é sempre um salto que a baleia tá na cara do barco. E isso pode acontecer naturalmente, a baleia pode se aproximar e fazer isso, mas isso também pode acontecer por uma conduta errada. E eu entendo também que é difícil vários marinheiros ficar ouvindo o turista falar, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Entendeu? É difícil também. Então é uma conscientização geral do turista de saber que é legal ali numa embarcação que faça de forma correta. É legal ter um biólogo a bordo. Isso também é muito importante, porque fica um passeio mais educativo do que só você ir lá e tirar foto. E a gente começar a ter esse filtro, né, na internet, de entender que, tipo, você quer pra ver isso, mas você não sabe como que isso aconteceu, né? Nossa, isso é uma propaganda, assim, muito difícil pro turismo, porque eu vejo muita gente falando assim, eu quero um vídeo que nem daquele cara que a baleia chegou pertinho, mas você fala, pô, o cara tá errado, sabe? E às vezes tem gente que paga caro pra ir ver a baleia, né, e aí acaba nem vendo e acaba colocando a culpa ou no cara que levou ou qualquer coisa assim também. Tem isso também. Tanto que a gente sempre fala, né, principalmente aqui na nossa região, fazer um turismo de observação de animais marinhos. Porque aqui você sai no inverno, você vê baleia, você vê golfinho, você vê raio, você vê tubarão, você vê pinguim, você vê aves. Entender que é vida livre, né? É isso, né? A diferença de você estar num aquário. Não então, vai não vai aparecer saltando em cima do barco. Sim. E aqui na ilha, para quem não consegue ter dinheiro para poder pagar alguém para poder levar mais para perto das baleias, qual que são os melhores pontos para você ver assim daqui da terra? Eu sei que às vezes tem alguém aqui nesse mirante aqui perto, como você falou ali no shopping, e além desses dois pontos, quais são os melhores? Então, no canal é mais difícil de ver. É que a gente tem que nem esse ano a gente teve uma semana que o pessoal tava vendo baleia da balsa, né? Sim. Meu sonho. Nunca vi uma baleia. Chegou até a ver pinguim também. Nunca consegui ver. É que assim, a primeira coisa de ver uma baleia, você tem que ter paciência. É uma coisa que assim, você tem que sentar e ficar olhando. Pra realmente conseguir observar. É muito difícil você chegar e já olhar. Aqui, eu vou falar assim, a gente tem, né, lá no Mares, que é no canal, que a gente pode observar a baleia golfinho. Antes a gente fazia no mirante aqui do Morro da Cruz também, que a gente já observou baleia e golfinho lá. Eu já vi muita baleia do sul. No sul. Eu já vi da Praia do Oscar, eu já vi da Praia da Feiticeira, eu já vi da Praia do Veloso. Teve uma vez que eu saí com uma amiga e falei assim, ela nunca tinha visto baleia. Aí eu
eu falei assim, vamos na Praia da Feiticeira, que eu tô sentindo que a gente vai ver baleia, e a gente viu. Caraca, velho. Vamos. Mas assim, é legal pensar, né, na parte do sul, porque é isso, né? Quanto mais mar aberto, melhor de se observar. Pontos altos são legais também. Porque quanto mais alto você tá, melhor você consegue observar. Você tem maior campo de visão. Isso também é legal. Pro norte, eu já vi golfinho lá da pista de kite. Ah, lá no final da armação, não é? Isso, lá Isso, mesmo. lá dá pra ver também. Eu já cheguei a ver uns golfinhos. Lá tem Assim, muito nunca consegui ver nenhum golfinho. Já, cara. Nossa. Tartaruga tem de monte. Nossa. Mas é isso, buscar ponto alto, ter paciência, pegar uma época certa também na temporada. Ficar de olho em rede social, porque às vezes o pessoal posta, né? Onde estão as baleias. Falando onde facilita tá lá no bastante. lugar. Você falou da área de atuação da educação ambiental, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, que é qual é o papel das baleias na manutenção do equilíbrio assim, dos oceanos, tal? Se isso você passa para as pessoas, para as pessoas, como você falou, a pessoa que observa ali, ela começa a ter um outro olhar, né? Isso é passado para eles, essa importância do qual o papel da baleia ali? Sim, sim, a gente sempre passa. Eu adoro falar, principalmente pra criança, porque o grande tchan da baleia é que o cocô dela é muito importante, né? Produz ar pra gente? É isso mesmo? Exatamente. Porque, né, gente, bom, pelo menos quando eu estava na escola, ainda se falava que o nosso ar, né, Era vinha todo da das floresta árvores, amazônica, Sim. que era Até hoje. Até hoje? Até hoje. Então, tem que começar a falar das baleias. Uhum. Porque, na verdade, o nosso oxigênio, né, a maior parte, ele vem do oceano. Então, o cocô das baleias, ele serve como um adubo para as algas.
Então, tanto o cocô delas, quanto a questão delas estarem se movendo. Então, são animais que eles vêm de áreas com pouca, né, biodiversidade, para muita, ou com pouco nutriente para muito nutriente. E tanto de subir da superfície pro fundo, elas fazem toda uma ciclagem também de nutrientes. A gente fala, né, que essa ciclagem vertical e horizontal. Então, tudo isso faz com que aumente, né, aumentando os nutrientes que a gente tem na superfície da água, aumentam a quantidade de algas, então aumenta o oxigênio. E também funciona toda na cadeia alimentar, né? Então, a gente tem mais algas, a gente tem mais consumidores primários, então a gente tem mais crio, que é o principal alimento aí da baleia jubarte. Eu falo que ela tá tipo a gente, plantando a hortinha para ela consumir. Sim. A gente tem mais peixe, então aumenta o estoque pesqueiro. Então, tudo isso faz com que a gente tenha mais riqueza no oceano. Essa é uma importância primordial ali da baleia e que a gente consegue linkar com as outras coisas. Porque às vezes, né, o projeto Baleia Jubarte faz parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Parque. E aí, quando, né, aniversário do parque, eu sempre falo, gente, vamos trazer essa ligação, porque a gente isola muito, né, achar que é o ambiente marinho, o ambiente terrestre, o manguezal, e não, tá tudo interligado, um depende do outro. A água que chega no mar é a água que tá passando aí pelas cachoeiras, que tá descendo pelo manguezal, então as baleias, elas também vão trazer oxigênio pra mata. Então, essa é uma questão. E a outra questão também é delas serem espécies guarda-chuvas, né? Que a gente fala. Então, o guarda-chuva tem essa função de proteger da chuva. Vai tentar lá criar um projeto, fazer uma pesquisa e para ajudar na conservação de pepino do mar. Alguém vai querer fazer turismo de pepino do mar? Não. É muito mais difícil. E é um animal tão importante quanto uma jubarte. Então, é isso. Quando a gente está pensando, por exemplo, eu vou cuidar aqui do nosso litoral porque tem a presença de baleia jubarte. A gente não está cuidando do oceano só para jubarte. A gente está cuidando do oceano para as outras espécies que estão lá. Sim. Então, essa que é a questão que eles falam, né, da fofofauna. Como se a baleia fosse o garoto propaganda para salvar o mar. Exato, gostei dessa, exatamente isso. Então, a gente protegendo uma área, por exemplo, o Parque Nacional Marinho, a gente consegue proteger não só a baleia, né, mas trazendo o foco nela, porque realmente a gente sabe que atrai muito mais, consegue proteger todo o oceano. Aquilo que elas têm na boca, não é dente. Me disseram uma vez que é um material feito parecido com as nossas unhas. O que era aquilo? O que é esse material que seriam os dentes dela? Então, a gente chama de barbatana, né? São placas de queratina, que é o que tem na nossa unha. E é como se fossem os dentes. Então, uma das principais diferenças da baleia para os golfinhos é isso. O golfinho tem dente assim como o nosso. E as baleias, elas têm essa barbatana. E é isso, né? A baleia é mamífera, igual a gente. Então, quando a gente vai pensar em alguma coisa que tem nelas, vai ter na gente também. Então, é isso. São essas plaquinhas de queratina, que tem as sardinhas, né? Que parece uma vassoura mesmo. E que daí, a hora que elas se alimentam, elas comem comida pequena, pela garganta dela ser pequena, ajuda ela na parte da filtração. Porque aí ela joga, vai pra fora e a comida fica presa lá naqueles espelhinhos, na sardinha. Vai parecer meio bicho, mas eu já vi isso no Procurando Nemo. Então. Dá pra ver isso no Procurando Nemo quando ele é engolido pela baleia. Então, tem umas coisas aí que os desenhos ajudam, né? Mas não é besta, é isso. A gente tem que, porque é legal a gente começar a associar, entendeu? Essas coisas. São curiosidades meio camufladas, né, pra gente, que a gente não presta muita atenção quando é pequena e quando a gente vai ver, realmente é aquilo, né? Na minha cabeça elas engoliam na minha cabeça elas engoliam, não que elas colocavam pra fora. Ou colocavam pra fora pelo buraquinho da cabeça delas. E falando nesse negócio, pra que serve quando elas jogam água por cima? Então, na verdade, esse orifício, ele é o nariz. Então, na verdade, o que sai de lá não é a água, é o ar. Sim, é porque é isso. Eu falo, desenho ajuda e desenho atrapalha. Tem uns desenhos que você vê que tem, tipo, o pica-pau surfando, caindo por cima, assim, do nariz da baleia. O que acontece é que o ar que sai lá de dentro, ele sai com muita força e a temperatura é diferente. Então, quando ele sai, é como se ele fosse um vaporzinho.
E além disso, o nariz dela tá sempre molhado, né? Ah, Ela vai abrindo, o orifício respiratório, tanto da baleia do golfinho, ele abre e fecha. Então, a hora que ela sai e a gente vê aquele que a gente fala que é o borrico, é o ar saindo. Então, o ar sai, ela já inspira de novo, já fecha esse buraquinho e já mergulha. Então, é ar. Então, tecnicamente, elas respiram, tipo, não respiram debaixo d'água. Não, porque é isso, são mamíferos, igual a gente. Eu sempre falo, pensando em baleia e golfinho, vamos pensar na gente. São mamíferos, então eles respiram ar que nem a gente. Eles têm um filhote também, né, gestação, que nem a gente. Os filhotes mamam, que nem a gente quando é pequeno. Então é muita coisa parecida. Assim. Os ossos a gente consegue ver que são iguais. Eu tenho uma curiosidade, assim, não sei se você sabe responder. Por exemplo, elas têm uma... Quando elas estão em grupos, né, que elas estão ali formadas, elas têm uma regionalidade delas? Por exemplo, a gente está aqui no litoral da Ilhabela, que eu estou vindo aqui para me reproduzir, para ter meu filhote, para não ter, sei lá, tem um tipo de sotaque, um tipo de comportamento. Vai para a Bahia, muda? Não. Ou não? Isso assim, dentro da mesma população, né, que a gente fala que são os estoques, não. Não. A gente ainda não viu se elas têm, né, ainda não. Porque a gente pesquisa muito pela foto de identificação. A gente ainda não conseguiu observar se elas têm uma fidelidade de local, de tipo, só vou ficar aqui em Ilhabela, só vou ficar aqui na Bahia. Isso ainda não tem nenhum estudo sobre isso. Não sei também se tem alguma fidelidade ou não. Porque a gente pensa muito, por exemplo, em tartaruga, né? Que nasce e depois vem colocar seus ovos na mesma praia. Não, elas ficam nessa mesma região. E é isso, né? A gente tem os estoques reprodutivos, né? Do hemisfério sul e do hemisfério norte. E assim, é uma fidelidade dessa população que não é 100%, que a gente já viu. Baleia da Austrália vindo pra cá, por exemplo. Ou baleia daqui vindo pra Austrália. Elas mudando também dentro dessas populações. Bom, a gente está chegando nos nossos minutos finais. Eu não sei se você quer falar alguma coisa mais assim. As meninas querem saber como faz para participar do Instituto, o dia que elas saem. Também, eu acho bastante interessante. Isso ia ser legal. Eu gostaria de me entrosar mais nessa parte aí. Quais são os esforços de conservação, né? Qual hoje é a maior ameaça dessas baleias? Eu não sei, e as suas considerações finais, eu não sei se as meninas querem. Eu queria saber se o pessoal que está aqui gostaria de perguntar alguma coisa. Fica todo mundo com vergonha. Bom, eu acho legal falar sobre essa questão de como participar do projeto. Eu não sei se alguém aqui tem interesse em fazer biologia. Porque assim, eu vejo que uma coisa que mudou muito a minha trajetória pessoal, mas principalmente da trajetória profissional, foi poder fazer estágios, né? A área da biologia, oceanografia, veterinária, não é uma área de que a gente tem uma remuneração na parte do estágio, mas acho que traz muito conhecimento. E eu falo assim, se eu não tivesse feito estágio no projeto Baleia de Bart, talvez eu não estaria aqui hoje. Sim. Então é uma coisa que eu acho muito legal vocês realmente buscarem essa questão, né, do estágio, de conseguir explorar outras coisas, porque realmente o projeto Baleia de Bart é um projeto que ele valoriza muito quem já passou por lá. Isso, assim, é muito nítido. A gente tem muitas pessoas, assim, da nossa equipe que já foram estagiários. Atualmente, para ser um estagiário, a gente só aceita o estágio curricular da faculdade. Por enquanto, a gente está vendo aí outras formas de conseguir, né, outros tipos de estágio sem ser o curricular da faculdade, mas por enquanto é só assim, tá? Mas, além disso, sempre que a gente tiver algum evento, a gente sempre divulga aí nas nossas redes sociais, a gente manda para a professora Adriana, e vocês são super convidados para estar participando com a gente. E também, sempre que quiserem que a gente esteja no evento de vocês, a gente adora participar disso e eu gosto muito dessa troca. Eu fico muito feliz de ver que tem pessoas tão interessadas e encantadas pelo mar, assim como eu. Então, sempre fiquem à vontade para contar mais vezes. E tem como a gente visitar o ponto de trabalho de vocês? Sim. Bom, a gente tá, né, de terça a domingo,
das 9 às 17 horas, no Espaço Colégio Bart. Ele fica no Perequê, bem ao lado do pier. A gente está construindo um centro de visitantes lá no Bexiga, que é no sul da ilha. Ah, eu vi lá que tá acontecendo isso. Que tá pra sair, vai ser um centro bem legal. Pô, Ainda sim. a previsão só provavelmente pra meio pra final do ano que vem. Mas assim que sair eu divulgo pra vocês. E aí toda quarta, quinta e sexta a gente tá lá no Mares, no Shopping Mares, fazendo esse trabalho de ponto fixo. Então a gente varia, né? Uma semana a gente faz um dia de manhã, outro dia à tarde, pra gente conseguir pegar todos os períodos, mas vocês também estão super convidados pra estar lá e ver um pouquinho do nosso trabalho. A gente também tem estagiários que estão com a gente. Então sempre aí no campo, vou adorar receber vocês. Ah, falta uma escola só pra ir lá. Que isso. Ai não, mas aí a gente tenta ver uma coisa extra, né? É pra ver se dá pra sair, Nossa, alguma velho. coisa assim pra ir ver. E gente, eu queria agradecer muito a oportunidade. Que isso, a pelo gente que convite. agradece. E eu fico muito feliz, né? Falei já de ver vocês tão interessados aí com esses animais, porque eu acho que é isso. Eu acho que independente do que a gente quer fazer na área de conservação, independente do bicho que é, independente da área que a gente quer trabalhar, a gente sempre tem que transmitir isso com amor, porque é a parte da sensibilização mesmo que vai fazer com que as pessoas incentivem cada vez mais no nosso país a área ambiental, que é muito importante, a área da pesquisa, a área da conservação, a área da educação. Então a gente precisa de mais pessoas se formando com isso. Eu queria muito agradecer a oportunidade. Muito Obrigada. A gente agradece a sua presença aqui com a gente. Obrigada.